A paz do Senhor Jesus, como você está? Seja muito bem-vindo ao nosso quarto dia do devocional A Boa Parte. Hoje nós vamos entender como desacelerar e priorizar aquilo que realmente importa. Hoje nós vamos falar sobre a coragem de dizer não para o barulho e sim para aquilo que é essencial. O nosso texto referência está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 10 e versículos número 39, que diz assim: Tinha uma irmã chamada Marta, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Bom, vamos entender o que Lucas ele está dizendo com essa descrição do que está acontecendo ali. Jesus estava passando naquele lugar, naquela cidade, e ele chega ali na casa de seus amigos, Marta, Maria e também Lázaro, seu irmão, e ele chega ali naquela casa e Marta, corre para a cozinha, fazer a comida, arrumar a mesa, organizar as coisas. Só que Maria, ela escolhe a boa parte. O que ela faz? Ela assenta-se aos pés de Jesus. E essa palavra, assentando-se, ela remete a nós que Maria tomou uma decisão. Maria tomou um posicionamento. Todas as vezes que nós estamos diante de duas escolhas, diante de dois caminhos, nós temos que tomar uma decisão. Consequentemente, nós vamos ter que renunciar a outra opção. E isso é o que Maria fez. Ela renunciou ali os seus afazeres com a casa daquele momento, ajudar Marta com a organização daquele almoço, daquele jantar, arrumar a mesa posta, e ela priorizou Jesus. Ela priorizou estar aos pés de Jesus. Hoje em dia, a mulher moderna, ela estabelece prioridades. Só que, a princípio, a palavra prioridade, ela não pode se colocar no plural, porque prioridade é um lugar. E a palavra do Senhor Jesus diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, Deus, ele sempre deve estar em primeiro lugar, como prioridade na nossa vida. Nós, como donas de casa, como mães, como ativas dentro da igreja, no ministério, assim como eu sou, exerço função no ministério, exerço minha função como mãe, como esposa, como dona de casa. No momento não tenho ninguém que me ajuda, de fora, assim, uma secretária aqui em casa, então é tudo eu mesma. Se eu não estabelecer as minhas prioridades, se eu não disser para os calçados que eu tenho para limpar, não, agora eu vou tirar o meu momento com Deus, agora eu vou fazer a minha oração. Ninguém vai fazer isso por mim. Nós temos que saber estabelecer e priorizar o que só nós podemos fazer, o que só eu posso fazer. Só eu posso orar por mim mesma, só eu posso fazer o meu devocional, só eu posso tirar um tempo para cuidar de mim mesma, para me amar. Então, toda priorização, toda prioridade, ela exige uma renúncia. E é isso que nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos, não é que nós não queremos priorizar, não é que nós não queremos tirar o nosso momento de descanso ou o nosso momento com Deus, não. É que nós não conseguimos, na verdade, dizer não para os outros afazeres. Esse é o real problema. É que nós não conseguimos dizer não para as demandas do nosso dia a dia. Só que deixa eu te lembrar um negócio. A casa vai estar lá no outro dia para limpar também. É ou não é? Se nós limparmos a casa hoje, no outro dia a casa vai estar lá para limpar novamente. Se nós lavarmos roupa hoje, no outro dia vai ter roupa para lavar de novo.
E o que nós não vamos conseguir substituir é a presença de Deus todos os dias. Deus, ele tem todos os dias uma porção para nos ensinar, para falar conosco. Todos os dias nós temos que nos priorizar para estar bem, para cuidar da nossa família, dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Isso não se acumula. A nossa priorização, o nosso amor próprio, o nosso momento com Deus não é acumulativo. Aquilo que Deus tem hoje para nós, Ele não vai entregar amanhã. É hoje. Lembra da porção do maná quando o povo estava no deserto? Todos os dias o povo tinha maná fresquinho do céu. Não dava para guardar o maná de hoje para usar amanhã. É a mesma coisa na nossa vida com Deus. Não dá para você deixar de ter o seu momento com Deus hoje, esperando que amanhã Ele vai te entregar a mesma porção. Ele vai te revelar a mesma coisa. Não. O que Deus tem para você hoje é hoje. O que Deus tem para você amanhã é amanhã. Então, não negligencie o seu momento com Deus diário. É claro que vai ter dias que você não vai conseguir ficar meia hora, 40 minutos, né, falando com Deus, no seu devocional ali, meditando na palavra. Mas no mínimo 10, 15 minutos do seu dia você tem. Com certeza você tem esse tempo. O versículo continua dizendo que ela assentou-se aos pés de Jesus. Esse aos pés esconde algo muito precioso. Por quê? Porque estar aos pés de Jesus na cultura daquela época, estava aos pés de algum mestre, né? Algum rabi, era o mesmo que ser aluno. E era uma posição reservada apenas para homens naquela época. As mulheres cuidavam da casa, da cozinha, né, como Marta estava fazendo. Então Maria, não é que Maria estava apenas deixando de ajudar a Marta, não. Maria estava quebrando uma cultura. Maria estava quebrando uma regra naquela época. Então Maria teve uma coragem, tanto emocional quanto espiritual, de romper a expectativa alheia. Exatamente isso. Maria rompe a expectativa alheia para priorizar a presença de Deus. Maria não está se importando com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer, com o que os outros irão pensar. E ela rompe as expectativas alheias. Eu sei, gente, eu sei que isso soa mal aos nossos ouvidos, porque nós somos ensinadas e doutrinadas a nossa casa estar sempre impecável, a tudo estar sempre perfeito, porque senão vão nos chamar de relaxada, desleixada, descuidada. É ou não é? Mas e aqui dentro? Como está? Porque a verdade é que muitas vezes nós estamos com a casa impecável por fora, mas por dentro existem relacionamentos frios, relacionamentos conjugais frios, relacionamentos entre pais e filhos frios e principalmente relacionamentos entre nós e Deus distantes, frios, porque nós precisamos manter a imagem da boa esposa, da esposa perfeita, da dona de casa perfeita. Eu não estou falando para você largar os seus afazeres e deixar a sua casa a Deus dará. Não, não é isso. Eu estou falando que nós precisamos estabelecer prioridades. Lembre-se, Jesus olhou para a situação de Marta, sempre cuidando de seus afazeres, e disse que ela estava ansiosa e perturbada, com muitos afazeres. Mas ele olhou para Maria, para a escolha de Maria, e disse: você escolheu a boa parte.
e isso não lhe será tirado. Sabe? É uma questão de prioridade. Escolher Deus, escolher estar com Deus, escolher priorizar a presença de Deus. E toda escolha exige uma renúncia. Vamos lá? Maria, ela entregou o seu recurso mais valioso. E qual é o recurso mais valioso que nós temos para entregar para Deus? É o nosso tempo. É a nossa plena atenção. Muitas vezes nós dizemos que nós não temos tempo, mas se nós formos somar todo o tempo que nós passamos ali no celular, dando uma olhadinha ali no Instagram, olhando os stories, olhando a vida dos outros, falando alguma coisa, se nós somarmos ali todo o tempo durante o nosso dia, no mínimo, nós ficamos de 1 hora a 1 hora e 30 minutos, a 1 hora e meia no celular por dia. E nós dizemos que nós não temos 30 minutos para fazer o nosso devocional, para estar com Deus, para meditar na sua palavra. Nós dizemos que nós não temos 15 minutos para descansar e cuidarmos de nós mesmas. Nós vamos falar sobre isso já. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 6,33, está registrado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Jesus está falando para nós não andarmos ansiosos com as coisas do dia a dia. Ele diz para nós olharmos para as aves do céu, né? E para os lírios do campo, né? E ele diz: busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele disse: olhem para as aves do céu, elas não semeiam e nem colhem, todavia o Pai não deixa de as alimentar todos os dias. Olhem para os lírios do campo, todos os dias eles estão belamente vestidos, nem Salomão se vestiu igual eles. Então Deus está dizendo para nós: eu cuido de você. Eu cuido do seu assentar, do seu levantar, do seu caminhar, do que você vai comer, do que você vai vestir. Eu cuido. E nós, mulheres modernas, nós queremos cada vez mais ter. E nós queremos cada vez mais adquirir posses. E isso não é errado. Eu até falo isso com um pouquinho de receio de ser mal interpretada. Isso não é errado, nós queremos conquistar. O erro começa quando nós começamos a substituir aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Comece a se preocupar quando o seu desejo por conquistar começa a ser conquistar aquilo que é terreno, conquistar aquilo que é passageiro. Vamos lá, vamos reformular isso? Comece a se preocupar quando o seu desejo por buscar aquilo que é terreno, que é passageiro, for maior do que o seu desejo e o seu anseio por buscar aquilo que é eterno. É aí que começa o nosso erro. É aí que começa a nossa falha. É aí que começamos a pecar. Quando nós trocamos, substituímos, priorizamos aquilo que é passageiro e negligenciamos aquilo que é eterno. Quando Jesus disse: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que vocês precisam virão até vocês, vos serão acrescentadas. Eu, o Senhor, eu irei prover aquilo que vocês precisam quando vocês começarem a me priorizar. O esgotamento acontece quando nós começamos a inverter a ordem das coisas. É ou não é? Mulher, você está completamente sobrecarregada. Você está esgotada porque você está invertendo a ordem que Deus deixou para você. Você está buscando todas as outras coisas, tudo aquilo que é passageiro, e se ocupando com tudo aquilo que é passageiro. E você está deixando de lado, em segundo plano, aquilo que é eterno.
É por isso que você está esgotada, fadigada. Porque a nossa alma, o nosso espírito, ele anseia por aquilo que é eterno. E quando nós substituímos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, nós estamos sempre esgotadas, sempre fadigadas, sempre falta algo aqui dentro, sempre ansiosas ou depressivas ou aflitas ou abatidas, porque nós estamos tentando substituir aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. A palavra do Senhor diz: Jesus deixou um mandamento. Ele disse: um novo mandamento vos dou: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Olha a escala de prioridades. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós formos analisar esse versículo, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, a nós mesmas e depois ao nosso próximo. É uma escala de prioridades. É uma escala. Amar a Deus sobre todas as coisas, a nós mesmas e ao nosso próximo. Uma casa impecável por fora não tem valor nenhum se ela estiver por dentro fria e vazia. Vamos lá? Dizer não não é egoísmo. Dizer não não é soberba. Dizer não é uma gestão de tempo. É uma valorização para aquilo que Deus nos deu como principal, ordem e mandamento. Amar a Ele e amar a nós mesmas. E depois, assim nós vamos conseguir amar e cuidar com excelência do nosso próximo. Nós não vamos conseguir amar e cuidar o nosso próximo com excelência se primeiro nós não priorizarmos a Deus, amarmos a Ele sobre todas as coisas e depois a nós mesmas. Olha o exemplo de Jesus. Lucas 5,15 diz assim: a sua fama, porém, se divulgava cada vez mais e concorria grande multidão para ouvir e por ele ser curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e orava. Gente, Jesus, que era 100% Deus quando esteve aqui na Terra, ele, mesmo grande multidão o procurando para o ouvir e ser curado de suas enfermidades. Olha a urgência dessa multidão. Eles queriam ouvir Jesus falar e eles queriam ser curados de suas enfermidades, ou seja, era numa escala de urgência, isso era muito urgente, né? Ser curados de enfermidades, ouvir o que Jesus tem para falar. Mas mesmo assim, em muitos momentos nós vamos ver Jesus se retirando, deixando a multidão de lado, né? Renunciando ali, naquele momento, a multidão e orando e retirando-se para um lugar deserto para orar, para buscar o Pai. Se até Jesus fazia isso, por que nós não fazemos? Por que nós não deixamos as multidões? Por que nós não deixamos as necessidades, os afazeres de lado e vamos buscar no Pai renovo para nossa alma, alívio para o nosso ser? É forte, né? Quando nós paramos para pensar. Às vezes, nas entrelinhas, nós estamos até dizendo que nós nos achamos melhores que Jesus. Porque se até Jesus tirava o seu momento para descansar, renunciava aos seus afazeres, renunciava ali o seu dever, né? E se retirava para descansar, para orar. Por que nós achamos que nós somos de ferro? Por que nós achamos que nós vamos suportar tudo, que nós vamos dar conta? Deixa eu te dizer um negócio, você não vai dar conta. Se você não se priorizar, se você não priorizar a Deus
ao seu relacionamento íntimo com Deus, a sua alma vai adoecer, o seu espírito vai adoecer, você vai perder aquilo que é eterno e você não vai conseguir cuidar dos outros, cuidar do seu próximo com excelência, com amor. Olha um segundo exemplo aqui. Jesus disse: vinde vós à parte para um lugar deserto e repousai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e vocês não têm tempo para comer. Os discípulos voltaram de uma missão delegada por Jesus e eles estavam contando ali tudo que eles fizeram, né, durante aquela missão, tudo que eles pregaram, ensinaram e oraram, e enfermos foram curados. E quando eles chegaram até Jesus e eles contaram para Jesus, Jesus olha para eles e diz assim: vinde, vamos para um lugar deserto, vamos descansar um pouco, porque faz muitos dias que multidões vêm até vocês e vocês não têm tempo nem para comer. Olha o cuidado de Jesus. Jesus se importa com o nosso íntimo. Ele se importa com o nosso interior. Muitas vezes nós mesmas não nos importamos com descansar, com repousar, com parar para meditar, mas Cristo, ele se importa. Descansar, mulher, não é um prêmio para você depois de um longo dia de trabalho. Descansar não é um prêmio depois que tudo está no seu devido lugar. Descansar é um pré-requisito para quem quer continuar caminhando e servindo com sanidade, com plenitude, com alegria. Vamos lá para uma ferramenta? Os 3 P's para sua lista de tarefa. Primeiro P, presença. Faça-se essa pergunta: o que só eu posso fazer? Presença. Primeiro P, presença. Ninguém pode fazer por você. Você tem que estar lá naquele momento. Não pode ser substituído por ninguém. Ninguém pode orar por você. Ninguém pode ter um momento de qualidade com o seu filho, com o seu esposo, por você. Ninguém pode cuidar da sua saúde por você. Então esse é o primeiro P, presença. O que só você pode fazer. Terceiro P, parceria. O que pode ser delegado ou dividido? O que você pode dividir com os outros, né? O que os outros podem ser seus parceiros para te ajudar a fazer? Seu filho pode guardar o próprio brinquedo, o marido naquele momento de folga pode ajudar lavando a louça, fazendo algumas tarefas de casa. O que pode ser alinhado para ser feito em equipe? O que você pode delegar para o outro fazer lá no seu local de trabalho ou na sua igreja? O que pode ser feito em parceria? Pare de ser centralizadora. Terceiro P, o pós-pondo. O que pode esperar sem gerar tragédia? O que pode esperar? Aquela gaveta para arrumar, aquela roupa que tem que passar, aquela conversa que é só para jogar a conversa fora, é informal. Se o seu corpo e a sua mente já estão no limite hoje, então você pode deixar para depois. Se você está sentindo que você já está no seu limite físico e emocional hoje, então você pode deixar para depois. Você pode tomar o seu banho, deitar na sua cama, pegar a sua Bíblia e ler, pegar um livro e ler e agendar algumas tarefas simples para depois. Mulher, você não precisa dar conta de tudo agora, nesse exato momento. Cristo conta com você na sua plenitude do seu ser. A sua família conta com você na sua plenitude do seu ser. Não adianta você querer dar conta de tudo estando doente da sua alma, estando doente da sua mente. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós vamos encerrar essa jornada semanal do nosso devocional.
nós vamos falar sobre aquilo que é eterno, aquilo que não tem preço. E nós vamos fazer a oração da semana para encerrar o nosso devocional. Espero você, Deus abençoe. Parabéns por ter escolhido a boa parte hoje.